no que dá. Ele já começou. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós estaremos aqui aprendendo um pouco mais sobre as 70 semanas de Daniel. Vamos colocar aqui o texto. Essa lousa você vai ter que segurar ela com a mão para... Ele é muito bom, né? Se encontrará no livro de Daniel, capítulo 9, no versículo 24 ao 27. Amém? Bom, irmãos, antes de começarmos, é interessante sabermos que a história da nação de Israel, ela tem 4 etapas de 490 anos. Quando falamos em etapa, também podemos entender ciclos, né? Etapas ou ciclos. Então, a história de Israel, da nação de Israel, ela tem 494 etapas de 490 anos. Bom, a 4ª etapa, ela falará diretamente conosco aqui hoje presente, com toda a igreja e com todo mundo. Mas, para que nós cheguemos à 4ª etapa, nós precisamos passar pela 1ª, 2ª e 3ª, para nós entendermos o que aconteceu e para que seja feita uma introdução, justamente para que no 4º ciclo nós consigamos fechar e entender o porquê dessas 4 etapas, amém? Então vamos iniciar primeiro falando da 1ª etapa de 490 anos. Primeira etapa de 490 anos. Bom, a primeira etapa desses 490 anos, ela começa com o nascimento de Abraão. Abraão é o pai da nação. Por esse motivo, ela se inicia com o nascimento de Abraão. Então vamos colocar aqui. Nascimento de Abraão. É muito difícil de afirmarmos com exatidão o período do nascimento de Abraão, mas a maioria dos estudiosos eles estabelecem que isso ocorreu no início do 2º milênio antes de Cristo. Então, ou seja, para alguns estudiosos, segundo alguns estudiosos, o nascimento de Abraão ocorreu em 2111 antes de Cristo. 2111 AC, antes de Cristo. E do nascimento de Abraão ao êxodo, quando a gente fala em êxodo, nós estamos falando da saída do povo do Egito. Tá? Então, do nascimento de Abraão ao êxodo, então vamos também escrever aqui êxodo. Do nascimento de Abraão ao êxodo, o que acontece? Quando a família de Abraão vai para o Egito, e dentro de um período de 430 anos que ficaram lá exilados, eles atingem um número de 3 milhões de pessoas. E os descendentes de Abraão saíram do Egito através de Moisés. E saíram do Egito no ano de 1606 a.C. Também vamos colocar aqui 1606 a.C.
Então, no período entre o nascimento de Abraão para o êxodo, que foi a saída do povo de Israel do Egito, teria que ter dado 490 anos, conforme diz a primeira etapa das 70 semanas de Daniel. Então, vamos entender se deu essas 70 semanas, se deu esses 490 anos. Vamos aqui só fixar e vamos fazer as contas aqui para a gente ver. Então, 2.111 menos 1.606. Vamos fazer a conta matemática. 11 menos 6, 5. 0. 11 menos 6, 5. 2 menos 2, 0. Bom, conforme eu teria que ter dado 490 anos, não deu 505. Por quê? Também na matemática costuma-se muito usar a prova real que a gente fala, né? Então vamos entender aqui e fazer aqui essa conta de 505, que é o que deu a somatória desse período que nós comentamos, menos os 490 anos que deveria ter dado. Então nós vamos ver que deu 5, 10 tirar 9, 1, e 5 tirar 5, 0. Passaram-se 15 anos, por isso que deu ali os 405 anos. Então, ao invés de ter dado os 490 anos, deram 505, ou seja, tivemos uma ultrapassagem de 15 anos neste período do primeiro ciclo. Mas por quê? Né? Por que passou esses 15 anos? Né? Porque algo muito interessante que não só serviu para aquele período, mas serve hoje para nossas vidas, porque quando o homem sai da presença de Deus, sai do propósito de Deus, é onde se para, é onde que algo acontece, como foi naquele período. O relógio profético da nação de Israel parou, justamente porque houve essa passagem de 15 anos, ultrapassou 15 anos, mas teve um motivo para isso. Então vamos entender o porquê. Para que a gente consiga entender um pouco o porquê, vou voltar um pouquinho aqui em Abraão. Por que Abraão? Abraão foi o primeiro patriarca, do povo de Israel. Por isso que se deu o início do primeiro ciclo com ele. Que recebeu a promessa de Deus que iria abençoar todos os povos por meio dele. Então Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho, Ismael, com Agar. Quem foi Agar? Agar foi a serva de Sara. E o segundo filho, Isaque, o filho da promessa, já este com a sua esposa Sara. Mas Abraão, ao invés de esperar pelas promessas de Deus em sua vida, que já havia feito em sua vida, ele se submeteu à decisão de Sara, sua esposa, que tomasse Agar, a egípcia, e tivesse um filho com ela, porque Sara já era de idade avançada e não estava até então conseguindo dar filhos a Abraão. Então, e quando o filho de Abraão com Agar nasceu, o relógio profético parou. Parou por quê? Porque o propósito de Deus era com Sara e não com Agar. Então, ou seja, esses 15 anos foi justamente o período em que Deus fez um silêncio com Abraão, parou de falar com Abraão, porque ele saiu do propósito de Deus, saiu da promessa. E somente após o nascimento de Isaque, que Isaque sim era o filho da promessa, é que voltou a andar o relógio profético. Então, esse é o motivo dos 15 anos em que houve essa paralisação do relógio profético, onde que Deus parou de falar com Abraão. Amém? Amém. Agora vamos aqui para a segunda etapa. Segundo ciclo.
Segunda etapa de 490 anos. Bom, a segunda etapa ela começa com o Êxodo, que foi o final da primeira etapa. Vamos marcar aqui. A segunda etapa começa com Êxodo. Como já vimos no ano de 1606 antes de Cristo, e vai até a inauguração do Templo de Salomão. Então vamos por aqui, inauguração do Templo de Salomão. Que ocorreu no ano de 1005 a.C. Como está passando a primeira? 1606, a inauguração do Templo de Salomão, que ocorreu em 1005. Bom, também nós fazendo as contas, né, é o mesmo processo do primeiro, essas contas também deveriam dar 490 anos. Então vamos verificar se isso ocorreu. Então nós vamos fazer aqui a conta matemática, conta simples de matemática, 1606 menos 1005. Ano do Êxodo até a inauguração do Templo de Salomão. Então, 6 tira 5, 1, 0, 6 tira 0, 6, 1 tira 1, 0. Também nós podemos ver que houve um processo, uma ultrapassagem no que deveria ter dado de 490 anos. Também vamos tirar esta prova real para entendermos o porquê. Então vamos pegar aqui 601 menos os 490 anos, como se deveria ter dado. Então vamos aqui fazer 10 tira 9, 1, 6 tira 5, 1. Então passaram-se 111 anos. O primeiro ciclo, passaram-se 15 anos. Já o segundo ciclo, passaram-se 111 anos. Né? Bastante tempo. Por quê? Porque, novamente, o homem sai da presença do propósito de Deus. No livro de Juízes, vemos que o povo de Israel está na terra de Canaã, adorando a outros deuses. Então, por esse período, é onde que houve esta paralisação, esta paralisação do relógio profético. Vamos ver aqui algumas referências em Juízes para que a gente entenda melhor, né, justamente esses 111 anos que ultrapassou, que houve também de atraso, né, vamos assim dizer. Vamos tentar colocar aqui. Bom, vamos usar aqui como referência Juízes capítulo 3, do verso 8 ao 11. Juízes, do verso 3, do capítulo 8 ao 11. O que ocorreu? Em Juízes 3, do 8 ao 11, o povo ficou sendo servos do rei Cusã Risataim. Então, ficou sendo servos do rei Cusã Risataim.
Este rei era o rei da Mesopotâmia e eles ficaram como servos, né, do rei Cusã por 8 anos. 8 anos. Segunda referência, podemos aqui também pegar Juízes, capítulo 3, do versículo 14 ao 30. Juízes 3, do 14 ao 30. O povo ficou como servos, né? Quando a gente fala em servos, a gente fala escravos, tá? Mesma situação, mesma nomenclatura, mesma denominação. Então, o povo ficou sendo servos do rei Eglon. Servos do rei Eglon. Ou seja, rei dos Moabitas, né? Num período de 18 anos. Também vamos aqui ter a referência de Juízes 3, 31. Juízes 3, 31 e Juízes 4, 3. Juízes capítulo 4, versículo 3, onde o povo ficou como servos do rei Jabim. Servos do rei Jabim. E o interessante é que no capítulo 3, verso 4, mostra, né, que os filhos de Israel, eles clamavam ao Senhor. Então, ou seja, eles caíam em pecado, clamavam ao Senhor, o Senhor levantava um juiz, eles se consertavam, voltavam ali para a igreja, mas pouco tempo ficava e novamente caía em pecado. Amém. E é o que acontece muito, infelizmente, hoje em dia no meio de nós cristãos, né? Então, esse período que ele ficou como servos do rei Jabim foram de 20 anos. Depois temos aqui Juízes, capítulo 6, verso 1. E também capítulo 8, verso 28. Que o povo ficou sendo escravos dos midianitas. Então ficou como servo dos midianitas. Por 7 anos. Em Juízes 10, 8. Capítulo 10, verso 11, verso 8, desculpa. O povo ficou sendo servo dos filisteus e dos amonitas. Então, servos dos filisteus e amonitas. Num período de 18 anos. E para finalizar, Juízes 13, verso 1. Que o povo continuou como servos dos filisteus. Continuou servo dos filisteus. Por 40 anos.
essas referências que nós vimos. Vamos ali fazer a nossa conta para ver exatamente quanto tempo que deu todos esses tempos que eles ficaram como escravos. Então, 40, 20, 60, com 36, 18 mais 18, 96, 104, 7, 111. Então, aqui nós vimos que 111 anos foram o período que eles ficaram sendo servos, que exatamente vai ser os 111 que o relógio profético parou devido aos pecados que eles estavam cometendo. Amém. Ou seja, para nós vermos a importância de estarmos sempre, né, dentro dos propósitos de Deus. Amém? Até aqui diz em Atos, capítulo 13, verso 20, diz que depois disto, isso lendo, né, o que diz a Bíblia, e depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Amém, amém. Então, vamos para a terceira etapa. Eu tô vendo que eu vou perder o lugar pro Roberto, viu? Eu tava querendo ir lá pra sede lá, entendeu? Aí eu tô vendo que ele já vai na frente. Vai passar a perna, não é? Já passou. Espera o senhor ir primeiro. Já passou. Espera o pastor ir primeiro. É. Fica te esperando lá, né, Roberto? Oi? Fica te esperando lá, né, pra te ensinar mais lá. Então. Vou ensinar lá depois. A terceira etapa agora, né? Terceira etapa. Terceira etapa é onde que talvez eu faça alguns equívocos, peço perdão, porque essa eu não consegui me aprofundar muito. Tá bom, não tem problema. Bom, a terceira etapa de 490 anos. A terceira etapa começa da inauguração do Templo de Salomão. Se eu vou sair de fora, vou botar um telefone. Vou abrir o portão. Não sei. Então começa com a inauguração do Templo de Salomão no ano de 1005 a.C. E vai até a reconstrução dos muros de Jerusalém. Reconstrução dos muros de Jerusalém. Que ocorreu em 445 a.C., no ano de 445 a.C. Aqui como uma data mais específica, 14 de março, que ocorreu, né? 14 de março de 445
445 a.C. Data em que se deu a reconstrução do Muro de Jerusalém. Bom, e esta reconstrução do Muro de Jerusalém foi dada por Neemias. Neemias, onde nós conseguimos ver no capítulo 2, verso 1. Bom, irmãos, também nada de diferente dos primeiro e segundo ciclos, da primeira e segunda etapas. Também precisamos fazer aqui nossos cálculos para que esse círculo feche em 490 anos. Então vamos Amém. aqui agora fazermos o nosso cálculo. Novamente nós vemos que passaram-se 560 anos. Era para ter se dado 490, vemos que passou novamente 560 anos. Sim. Por que passaram esses 560 anos? Vamos novamente para a nossa prova real. 560 anos menos 490 anos. Vamos lá, 0, 9, 15. 17 e 5 menos 5. Então, ultrapassaram-se 70 anos. Primeiro ano ultrapassaram-se 15, primeira etapa, né, se ultrapassou 15 anos, a segunda etapa ultrapassou 111 anos e essa terceira etapa 70 anos. Que está em Jeremias, né, esta passagem, né, ela fala que está em Jeremias capítulo 25, verso 10. E no 29, 10. Irmão Francisco, pode ajudar a gente, por favor? No Jeremias 25, 10. Deixa eu ver quanto eu anoto aqui. Jeremias, capítulo 25, verso 10. cinco. 25, verso 10. Por favor. Pode ler? Por favor. E farei receber entre eles a voz de folguido e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e som das damas e a luz do candeeiro. E está no 12. 12. E quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, diz o Senhor, por causa da sua iniquidade, e também a terra dos caldeus, e os converterei em perpétuas desolações. O Jeremias 25, versículo 12. Ou seja, pode ler do 10 Até o 12. até o 12. E tem Jeremias 29, 10, né? Vamos ver agora. Jeremias 29, 10. Jeremias 29 e o versículo 10. Pois assim diz o Senhor Jeová, quando se cumprirem os 70 anos para a Babilônia, eu me lembrarei de vós e cumprirei a minha boa palavra e vos farei retornar a este lugar. Amém. Então, aqui o que está dizendo, irmãos, é justamente que esses 70 são 70 anos que o povo ficou como cativeiro em Babilônia.
ficou como cativo no Babilônia, onde houve um cativeiro babilônico. Se puder, por favor, também abrir em 2 Crônicas 36, 21. Crônicas 36 e 21. 36 e 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor Jeová, dita pela boca de Jeremias, até que a terra cobrasse os seus sábados, porque todos os dias da sua desolação repousou, até que os 70 anos se completassem. É porque Israel, eles trabalharam 490 anos sem parar, né? Teriam que ter parado. Ter trabalhado 6 anos e 1 ano teria de ter dado descanso à terra. Isso. Né? Só que eles continuaram, fizeram continuamente, por isso eles ficaram devendo esses 490 anos. Né? E eles estavam devendo 70 anos de descanso para a terra. Amém. Né? Como eles não deram descanso para a terra, então Deus os tira, entendeu, da terra de Canaã, manda eles para o cativeiro babilônico para que a terra descansasse deles. Amém. Né? Tá bom, tá ótimo, tá bom. Deu aqui 32 minutos. Tá bom. Posso continuar a quarta na próxima? Pode, sim. Tá ótimo.